Olá, saudações racionais, salve a todos. Eu sou Gilmar Cirino, estudante da cultura racional dos livros do Universo em Desencanto. Cultura responsável para o desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Eu queria também, antes de mais nada, pedir para todos vocês, estudantes da cultura racional, que estejam comigo nessa nova etapa, nessa nova jornada aí de colaboração com o nosso canal, né? Deixando bem claro que é o nosso canal no YouTube, Portal da Cultura Racional, a se inscreverem no canal, a compartilhar também este canal e também dar o seu joinha lá, certo? Bom, eu tenho certeza que a cultura racional, para nós tratarmos realmente o que é a cultura racional, ela não vai ser apenas nesses vídeos anteriores, do qual já foi aqui publicado, e nem tampouco nesse vídeo de hoje. Teremos várias oportunidades para que isso realmente venha de encontro a um conhecimento realmente do que é cultura racional em uma série de vídeos. Hoje eu vou tratar aqui de um assunto dentro do conhecimento da cultura racional que eu creio que para aqueles iniciantes ou até mesmo aqueles que não saibam o que é a cultura racional, dentro do que eu vou expor hoje aqui, vai ficar um pouco mais fácil de você entender o que é a cultura racional. Pois bem, como que eu iniciaria aqui, dentro de um aspecto mais fácil de você entender o que é a cultura racional? Começamos aí, inicialmente, pelos princípios antropológicos de nossa origem. Antropologicamente falando, todos nós somos, categoricamente, da categoria de seres, de animais racionais. Então, olha só, o nome animal, o sobrenome racional. Portanto, separe aí o animal e o racional. Até onde nós chegamos, nós desenvolvemos apenas a cultura animal. E vejo vocês que tudo isso é tão verdadeiro e tão objetivo que agimos como tal, animalescamente, dentro de uma condição de uma animalidade em que isto é latentemente visto na sociedade moderna. Então, só recapitulando: animal, racional. Separe essas duas partes. Desenvolvemos apenas a cultura animal e agimos como tal, dentro de uma animalidade em que tudo isso está explícito em nossos monitores, nos nossos celulares, nossas TV, nossos computadores. Essa animalidade está simplesmente explícita na selvageria, na brutalidade, nos barbarismo, nos terrorismo, em tudo isso que está acontecendo no mundo como um todo, principalmente por causa da animalidade do qual ela é evidentemente na sociedade atual. Então, o que ocorre? Desenvolveu apenas uma cultura animal, do qual essa cultura animal, ela chegando ao seu fim, passa aí, dá o início a uma nova cultura, que é esse espaço daqui para frente, que é a cultura racional. Bem compreensível. Então, cultura animal, cultura racional. Cultura artificial e cultura natural. A cultura do animal é uma, a cultura racional é outra. E vale aqui lembrar e deixar bem claro que a cultura animal, ela desenvolveu o pensamento e a imaginação. O primeiro milênio desenvolveu
a imaginação através da energia magnética. O segundo milênio desenvolveu o pensamento através da energia elétrica, e haja visto que o animal racional sempre tem essas duas forças sempre atuante dentro de um processo eletromagnético, do qual há sempre essa oscilações comportamentais, do qual ele sente sempre estas oscilações e muitas das vezes essas vacilações. São através dessas condições confusas que principalmente proporciona esse estado de desequilíbrio. Ora está bem, ora está mal, ora quer, ora não quer, ora está sorrindo, ora está triste, ora está chorando, ora está alegre. E é este processo eletromagnético dentro das duas energias que comandam o pensamento e a imaginação, que proporciona todo esse processo de desestabilidade ao ser humano. Tudo isso sendo um processo também catequizador, domesticador, que foi algo essencial e processual para que, através desta lapidação, chegasse até onde nós chegamos, que é a fase racional. Olha só que interessante também tudo isso aí dentro da cultura racional. Mostrando que, ao mesmo tempo, este processo que ocorreu, o primeiro milênio foi um processo de preparação, o segundo milênio de lapidação, e o terceiro milênio, do qual estamos vivendo, que é próprio da cultura racional, de recuperação. Então, reconstituindo. O primeiro milênio de preparação, o segundo milênio de lapidação e o terceiro de recuperação. E tudo isto que estamos aqui falando a respeito, tudo isso está contido nos livros do Universo em Desencanto. E só para você ter uma outra ideia, que é algo assim, bem legal, bem interessante, bem proporcional dentro da cultura racional, é a condição de esclarecimento sobre a fase em que nós estamos vivendo, que é a fase do terceiro milênio, que é a fase de aparelhos racionais, que na realidade, que é a fase atual, que é a fase racional, que é a fase de aparelhos racionais. Aí então você pergunta, o que é isso, aparelhos racionais? É algo assim tão interessante também vocês saberem disso, de tanta suma importância, que o problema do maior atraso da humanidade é justamente este, por estar desaparelhado. Olha só que incrível. Tudo que está acontecendo hoje na humanidade, todo esse processo desencadeado por toda essa condição de desequilíbrio humanitário, é justamente o desaparelhamento. Estão todos desaparelhados da natureza. A cultura racional, ela é a fase de aparelhos racionais. Está proporcionando, neste exato momento, a condição de seres de aparelhos racionais. Gente, isto é simplesmente de uma altivez e de um altar em que não há como aqui mensurar. Eu só diria que é algo lindo, divino, belo, maravilhoso, em que ainda a humanidade não experimentou. O mais enriquecedor de tudo isso é que isto é um processo natural. É interessante aqui também ressaltar e voltar aqui a esse paralelo, né? Que a cultura racional é porque é uma cultura animal.
essa cultura animal, do qual ela ainda é reinante, ela é artificial e a cultura racional é natural. Agora, olha só, um outro detalhe incrível que eu, quando peguei isso na cultura racional, eu achei assim magnânimo. Eu tive assim um salto dentro da cultura racional em termos de conhecimento, de entendimento, né? Não querendo ser melhor do que ninguém fora disso, embora na cultura racional não há esse processo de hierarquia, né? Isso aí depois a gente pode estar falando a posteriori. Mas eu descobri algo assim, interessante dentro da cultura racional que me ajudou muito, foi que essas duas energias, as energias elétrica e magnética, que comandam o pensamento e a imaginação, olha só que incrível, elas são duas energias mundanas, são duas energias inferior do astral térreo, do astral de tamanha inferioridade, que são energias horizontais, mundana, do baixo, certo? Então preste bem atenção. A energia racional, ela é uma energia do alto, de cima, da verticalidade, da energia do centro, do alto. Então, isto é algo que faz parte do processo de aparelhos racionais em aparelhar uma outra energia transcendental. E isto, eu creio que vem a ser até um complemento do que eu realmente tive como ousadia, não sei se foi ousadia ou não vem ao caso também, que eu falei que este canal trataríamos realmente de fato de assuntos transcendentais, transcendentes. E esta energia da cultura racional, que é um campo de grande, enorme supremacia transcendental, ela é transcendente de fato, por ser principalmente da natureza. E o interessante, o mais importante, veja vocês que quando vocês estão dentro de um processo aí, dentro de um processo não, nós estamos já dentro de uma ligação elétrica e magnética, né, que é o pensamento e a imaginação, nós sabemos que estamos aqui em total estado de desconexão, estamos desconexos de uma realidade do que realmente representa este mundo, que representa esse universo. Ninguém aqui tem o conhecimento da verdade. Não existe, né? Isso aqui, não vamos nem entrar no mérito da questão, porque seria uma grande, enorme perda de tempo, né, agora tratar desse assunto, porque ninguém até hoje chegou aqui apresentando a verdade das verdades, diríamos assim. E sem pretensão nenhuma, vocês vão entender que esse processo que eu estou passando para vocês, por não ser artificial de uma cultura animal, e ser um processo de uma cultura natural, você terá a capacidade, através da cultura racional, de aparelhando a natureza, conversando com ela, se entendendo com ela, se entendendo com a natureza e estando com ligação direta com a natureza e saindo deste estado de orfandade deísta, saindo desse estado de seres órfãos dessa natureza, do qual nós estamos há milênios, aliás, desde quando o mundo é mundo, né? Acho que seria bem mais que coloquial, dizendo assim, desde quando o mundo é mundo. Mas isso daqui são algumas pinceladas do qual estou passando aqui para você, de uma forma ainda que mais até primária dentro da cultura racional, para que você não conhece a cultura racional, passe a interagir dentro deste processo, estudando os livros do Universo em Desencanto. Porque a ligação, ela funciona simplesmente dentro dessa condição de conexão. Ou seja, este processo também, elétrico e magnético, que processa a sua condição de pensar e imaginar, ele também é natural. Ele também é da natureza.
só que de um processo de uma inferioridade dessa natureza deformada, elétrica e magnética, mas que também é natural, que faz com que você pense que você imagina. Agora, nenhum animal racional tem o raciocínio desenvolvido. Nenhum. Por isso que eu levo aqui também, principalmente, a importância e a necessidade de você adquirir o conhecimento de cultura racional, que você vai até entender também que isso não se trata, em hipótese alguma, para exploração do comércio, fora disso, porque esses livros, eles estão aí completamente de graça para você, em PDF, para você estudar cultura racional. Não estamos aqui comercializando livro, pelo amor de Deus, fora disso, tá? Descarte isso aí é completamente descartado. Inclusive, hoje você tem a obra, se você quiser comprar aí, você tem por um preço de uma bagatela de R$10 um livro, que é uma obra maravilhosa, né, que existe no mundo como um todo. Então, passe a estudar esse livro. A posteriori também, eu vou passar aí já de uma forma assim, bem especificada nos vídeos, com endereço, tá? Que está tudo ainda no comecinho, né, da divulgação desse canal no YouTube. E enquanto isso eu vou estar repetindo aqui para você. É muito fácil, muito simples, só você colocar lá, baixar o livro em PDF da Cultura Racional. Baixar o livro em PDF da Cultura Racional. Ou www.culturaracional.com.br. E por aí vai. E nós não vamos perder contato. Não estaremos perdendo contato, porque eu creio que isso daqui é uma das séries de muitos outros vídeos que vão proporcionar a você também a esse enriquecimento de conhecimento da cultura racional. Podemos também ser mais interativos através de um futuro aí também, compartilharmos através de WhatsApp, através de um privado, né, para falarmos também onde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje houve um grande, enorme distanciamento, né, de estreita distância através das redes sociais. E este canal aqui também é uma abertura para isso. E eu queria também que vocês atenuassem para uma outra questão que está ocorrendo no mundo. Vejam vocês a quantidade de youtubers que estão nas redes sociais propagando principalmente a era de Aquários, né? A nova era, a nova fase, a fase mais bela e mais linda que toda a humanidade sempre esperava, né? Que essa fase nós estamos vivendo. E de fato, é isso que realmente está acontecendo, porque a própria natureza é que é realmente a responsável por reger todos esses movimentos existenciais que existem no mundo como um todo. Tudo isso que aconteceu e que acontece são condições proporcionadas pela própria natureza que nos comandou e que nos comanda até então. Olha, eu digo a vocês que hoje estamos dentro de uma condição assim de adiantamento tão grande dentro da cultura racional para uma compreensão do que realmente é a fase racional, que vocês vão se surpreender ao estudar a cultura racional. E algo também que eu vejo que é tão valioso na realidade, em questão disso daí, é que às vezes as pessoas dizem, poxa, mas um conhecimento aí que vem para encher nossas cabeças, que vem para acumular ainda mais de conhecimentos. Não, fora disso, porque existe algo que você vai se surpreender e mais do que nunca achar hiper interessante. Muito valioso você saber disso. Preste muito bem atenção. O animal racional, pensando e imaginando, ele desenvolveu apenas 10% de sua capacidade intelectiva. Gente, por mais intelectivo, inteligente que seja um animal racional,
que evoluiu nesse planeta Terra, o seu ápice máximo de desenvolvimento foi apenas 10% de sua capacidade intelectiva. Os 90% está no seu raciocínio. Este é o desenvolvimento da cultura racional que proporciona a todos, a essa aparelhagem da natureza, ao desenvolvimento desses 90% de sua capacidade intelectiva, que vai te proporcionar uma capacidade ainda muito mais enriquecedora. Um retorno ao seu mundo de origem. A você voltar ao que era antes de ser assim. Você sabe o que era? E você sabe o que éramos antes de sermos assim como somos? O que fomos para estarmos assim como estamos? E para onde vamos quando sairmos daqui? Tudo isso está na cultura racional. E algo também, eu creio que isso é bastante de grande colaboração também, para maior satisfação do que eu vou te dizer aqui, vai ocorrer um enxugamento de todos esses torvelinhos de confusões criada pelo pensamento e pela imaginação. Porque, se bem pararmos aqui para analisar, chegar aqui até onde nós chegamos dentro de um turbilhão, né, de confusões, de desentendimentos, que não vale aqui a pena minuciar todos eles nesse momento, pelo menos nesse vídeo aqui. Porque o desenvolvimento do raciocínio, ele vem a proporcionar principalmente o equilíbrio da humanidade, mas faz com que você realmente saia de fato desse estado de orfandade deísta que toda a humanidade se encontra, porque toda essa condição criada, existente sobre Deus, com certeza, seguramente, assim, sem medo de errar, sem nenhuma pretensão, não passa de uma autossugestão em que essa crença da existência de Deus realmente de fato, ela existe. Né? Não estou aqui para entrar nessa questão, porque a cultura racional tem essa objetividade que mais do que nunca Deus existe, tá, gente? E a única questão que realmente foi de grande deficiência da cultura animal é a consequência do campo da invisibilidade. Essa é a maior deficiência, porque nós somos vítimas do campo da invisibilidade. Sempre, sempre. Por quê? Porque somos seres de matéria, porque somos seres materializados, que, no entanto, não conseguimos ter essa capacidade de entendimento e compreensão invisível. Se existe algo aqui que nós somos hiper, super, macro vítimas, é do campo da invisibilidade. Isto é algo que realmente coloca o animal numa condição de um sofrimento muito grande, sofrendo as influências do campo da invisibilidade sem saber o porquê. Só sente os seus efeitos, né? Mas a causa desse efeito não conhece. Na cultura racional você vai conhecer. E um outro caso também aqui, uma outra situação aqui que a cultura racional te proporciona. Olha só que magnífico. A cultura racional, através do desenvolvimento da imunização racional, você vai desenvolver 4 partes importantíssimas. 4. São elas: o raciocínio, o aparelho, a desmaterialização do habitante, que é a glândula pineal, e a evidência racional. Olha só que interessante. Vou repetir. Você vai desenvolver 4 partes. A cultura racional vai desenvolver 4 partes no aparelho racional, que é o raciocínio, que é o aparelho, que é a desmaterialização do habitante, e a evidência racional. E a evidência racional, ela tem uma grande, enorme capacidade também de grande compreensão, do qual você vai entender coisas que você jamais calculava que ia compreender, que ia entender. Mas olha só, se pensando e imaginando, o animal fez tudo isso que fez, atingiu essa capacidade de desenvolvimento da inteligência artificial, fez aeronaves, né, de grandes toneladas suspensas no ar, que são os aviões, lançamento de foguetes. Aí
avalie você. O que vai acontecer então com o desenvolvimento do seu raciocínio em condição já desenvolvido? Isso é simplesmente incrível. Bom, eu creio que por aqui já está já bastante bem formatadinho, né? Dentro daquilo que eu gostaria de falar para vocês. Mas vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos fazendo essas conexões durante esses vídeos, durante a apresentação desses vídeos. E eu agradeço por você ter acompanhado até aqui esse vídeo. E até o próximo vídeo. Saudações racionais. Salve a todos.